Nuno Virgílio, que vai nos falar. Ninguém lê a revista. Mentira. Nuno, a palavra é sua. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado pelo convite ao amigo Chico Schilabitz, que há alguns meses entrou em contato comigo e me convidou para estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, Chico. Um abraço grande e abraçando você, abraço a todos os demais aqui, amigos e amigas do clube, de outros clubes, visitantes. Eu fico muito feliz, muito honrado com a presença de vocês e vamos trocar ideias. Eu vou falar um pouco da revista, vou trazer algumas informações, alguns projetos e vamos conversar também. Muito bem. Eu vou começar quando o Chico me convidou para a palestra, e aí ele depois entrou em contato comigo para a gente arredondar mais ou menos o que eu vou, a apresentação, enfim, o papo que a gente vai ter aqui hoje. E ele tinha me falado, ele propôs esse título, Ninguém Lê a Revista. Mentira, né? E como uma coisa que até é bombástica, eu falei, Chico, muito legal, essa é uma provocação ótima, acho que não vou ser bombástico na resposta, mas vou tentar trazer aqui, inclusive, até por ofício, vou tentar trazer evidências e números e dados, enfim, para a gente analisar isso, analisar essa essa questão, analisar essa dúvida, que é uma dúvida que a gente também tem, a gente tenta resolver, esclarecer, responder essa dúvida com pesquisas e com levantamentos. Eu vou falar um pouco disso e vou dividir a minha fala em três tópicos. Vou começar falando um pouco como funcionam as revistas do Rotary. É sempre bom a gente falar um pouquinho sobre isso. O Rotary ele tem uma rede extraordinária para qualquer instituição, que é composta por uma revista oficial, que é a revista Rotary, que se chamou a maior parte do tempo de Rotarian, que é uma revista que tem mais de 100 anos, e que, por mais outras 34 revistas regionais, elas são publicadas em 24 idiomas e circulam em mais de 130 países e regiões geográficas, uma tiragem média mensal extraordinária, de 870 mil exemplares. Essas revistas elas funcionam dentro de uma rede que é coordenada pelo Rotary International, elas trabalham diretamente vinculadas ao departamento de comunicação do Rotary International e fazem parte dessa rede que a gente chama de Rotary Global Media Network, foi o nome com o qual essa rede foi batizada há alguns anos. E cada vez mais a gente trabalha em sinergia, a gente trabalha trocando ideia, a gente trabalha conversando sobre os nossos desafios, que são desafios muito parecidos em todo o mundo. E é importante sempre lembrar que as pessoas às vezes têm um pouco de dúvida sobre a questão da obrigatoriedade da revista. E é sempre importante a gente esclarecer que essa obrigatoriedade ela é muito antiga e ela é determinada, faz parte dos estatutos do Rotary International. Eu até separei um trecho aqui do texto oficial, de que cada associado deve ser assinante pagante durante toda a duração da sua afiliação a qualquer clube do mundo. Há alguns anos foi criada a regra de que 2 rotarianos que compartilham o mesmo endereço podem ter a assinatura conjunta. Essa é uma regra que já existe há algum tempo, é sempre importante a gente esclarecer isso aos clubes, porque às vezes rotarianos novos não têm conhecimento disso e isso é uma coisa importante. Há essa possibilidade. E também, com o avanço, enfim, das novas mídias, cada associado pode optar por receber a versão impressa da revista ou a versão digital, né? Durante um bom tempo, as revistas só existiam em formato impresso. Depois de um tempo, foram sendo criadas as edições digitais e existe essa possibilidade hoje em dia de se fazer essa escolha. O Rotary tem o Conselho de Legislação, que é o grande parlamento, né, do Rotary no mundo inteiro. Representantes de todos os distritos do mundo se reúnem a cada 3 anos para decidir, conversar, avaliar as propostas de emenda que são encaminhadas a esse encontro. E é muito frequente que essa obrigatoriedade da revista seja colocada em xeque, colocada em votação. Há sempre proposta sobre isso. Voltou ao Conselho de Legislação desse ano, foi realizado no mês de abril, e ela foi rejeitada por 75% dos votos, né? A emenda que
propunha o fim da obrigatoriedade da assinatura, transformando isso em algo que os rotarianos poderiam optar. Então, ela foi derrubada por 75% dos votos. Houve também uma outra votação nesse encontro, que era sobre as edições digitais, porque hoje, quando uma pessoa se associa ao Rotary, ela automaticamente recebe a edição impressa. Esse é o formato padrão da assinatura, e ela tem que solicitar a troca da versão impressa pela digital, se assim preferir. Foi feita também uma proposta para inverter esse processo. O assinante começaria como assinante digital e depois, por opção, escolheria a versão impressa, mas também foi derrubada por um percentual um pouco menor, foi de 58% dos votos. Como eu disse, as revistas operam todas elas sob um contrato de licenciamento do Rotary International, um contrato que é renovado a cada 3 anos. Ele estabelece, por exemplo, o conteúdo. As revistas têm grande liberdade editorial, mas dentro de um limite editorial que é colocado por esse contrato, e faz todo sentido que seja assim, porque são revistas institucionais e precisam refletir a palavra, a voz, a imagem do Rotary nos países em que elas circulam, né? Então, esse contrato estabelece o conteúdo geral da revista. Todo ano é realizada uma auditoria sobre todos os aspectos da revista, editoriais, financeiros, relativos à tiragem das revistas. Esse documento é enviado ao RI sempre no final de outubro, a gente está perto de fazer isso agora. E também a gente tem todo mês uma cota de matérias obrigatórias, de anúncios que são obrigatórios. O logo das revistas foi reformulado e a ideia é que as revistas tenham a mesma cara, pelo menos essa aparência geral da capa no mundo inteiro. São realizados seminários mundiais a cada 2 anos e intercalando também a cada 2 anos com seminários regionais, né? América Latina, África, Ásia, Europa, e reuniões ocasionais, e principalmente agora que a gente descobriu a maravilha dessa possibilidade desse encontro virtual pelo Zoom, a gente tem feito reuniões com bastante frequência para conversar sobre diversos assuntos. E, de uns tempos para cá, o RI também tem feito uma avaliação periódica de qualidade das revistas, de adequação a esse contrato, de adequação a essa linha editorial definida pelo RI e de qualidade, enfim, jornalística das revistas e relacionada também à aceitação dessas revistas nos países onde elas circulam. E há também troca de experiência e conteúdo entre as revistas. Recentemente, a Rotary Magazine, que é a revista oficial, ela passou por uma mudança editorial recentemente, ela está abrindo mais espaço para as revistas regionais, né? Esse intercâmbio de conteúdo. E com muita alegria, na edição de agosto, aqui à esquerda da tela, saiu um texto que foi produzido por nós aqui no Brasil, falando um resumo de como é o Rotary no Brasil, e no mês de setembro vão sair mais 2 matérias, um resumo da reportagem de capa da gente na edição. Então, a gente, no mês de setembro, vai ter mais 2 matérias que foram feitas aqui no Brasil, uma sobre os grupos de companheirismo do Heavy Metal, e a outra sobre a matéria que foi a capa da gente no mês de junho, sobre esse projeto de detecção de problemas oculares na primeira infância lá no Rio Grande do Sul, o projeto do Rotary Clube de Dom Pedrito. Então, agora eu vou passar mais objetivamente para algumas pesquisas e métricas de audiência que eu acho que podem ajudar a gente a responder a essa indagação colocada aí pelo título da apresentação. Essa é uma dúvida que a gente também sempre teve. Durante muito tempo, o Departamento de Jornalismo fez uma campanha muito forte junto à diretoria da revista para que fossem realizadas pesquisas de opinião pelo simples fato de, como a revista é uma revista obrigatória, a gente às vezes fica sem sentir qual é o pulso, qual é a aceitação da revista junto à sua audiência, aos rotarianos, então essas pesquisas são fundamentais. A gente, durante muito tempo, fez esse pedido, depois de um processo que durou 1 ano, conversando, fazendo um projeto interno de uma licitação que envolveu a diretoria da revista, a gente fez, eu vou adiantar um pouquinho uma tela aqui, depois eu volto para essa. Em 2015, uma pesquisa com o Datafolha, né? Essa pesquisa foi feita por telefone, com 217 rotarianos, né? Eles montaram uma amostra, né? Um universo amostral para fazer esse levantamento. Eu vou botar só um resultado final aqui da revista. Naquela ocasião, em 2015, a revista teve uma nota média de 8,2, né? Esse quadrinho que está aí à direita da tela.
A gente repetiu essa pesquisa no ano de 2019. O resultado obtido foi esse aqui. A gente teve uma nota de 8,4, um pouquinho só, 0,2 maior que a nota registrada em 2015. E o mais importante, que essas pesquisas não avaliaram diversos aspectos da revista, editoriais, gráficos. Os leitores tiveram a oportunidade de dar sugestões, fazer críticas. Isso foi fundamental para a gente fazer algumas reformas editoriais e gráficas na revista desde então e adaptar a revista ao que os rotarianos esperavam, né? Pediam e sugeriam a Rotary Brasil, mas sempre dentro daquelas linhas editoriais colocadas pelo Rotary International e colocadas pelo contrato de licenciamento que a gente tem com o RI. A pesquisa mais recente, e eu vou falar de forma mais profunda, vou avançar um pouco nessa, até porque é a pesquisa mais recente, é uma pesquisa do Rotary International. Em 2020, pela primeira vez, o RI resolveu ouvir os rotarianos do mundo inteiro a respeito das revistas que eles assinam, né? As revistas regionais. Aqui no Brasil, essa pesquisa, o RI enviou e-mail para 45.532 pessoas que tinham endereços de e-mails cadastrados na base de dados do RI, no meu Rotary, em outras plataformas. Responderam à pesquisa 4.509, que dá um índice de resposta bom, né? Em torno de 10% das pessoas fez esse retorno. E aí temos aqui essa tela. Essa foi a primeira pergunta. Se os rotarianos normalmente liam ou não a revista. 25,6% disseram que não leem a revista. 59,4% afirmaram que leem, pelo menos alguns artigos das edições mensais, e 15,1% afirmaram ler a revista inteira, do início ao fim. Quando as pessoas respondiam que não liam a revista, elas eram direcionadas a uma outra tela para que fosse investigada a razão pela qual não liam a revista. Essa tela aqui. A maioria respondeu que não lê a revista porque não tem tempo de ler. São essas 801 respostas. 19 acham que os artigos não estão no idioma preferido, enfim, podem ser pessoas de outros países que estão no Brasil, isso não foi aprofundado pelo RI. E um grupo que corresponde a mais ou menos 10,5% do total, são de pessoas que afirmaram, dos que responderam, né, 10% total de respostas, disseram que não gostam de ler a revista por questões editoriais mesmo. Não gostam do design das fotos, os artigos, as histórias não são relevantes, enfim. Esse foi o resultado obtido por essa pesquisa. Quem respondeu que lê a revista, eles aprofundaram com outras perguntas, como, por exemplo, a relevância do conteúdo da revista para a experiência da pessoa, no Rotary e na vida pessoal. E aí, o resultado, nessa faixa do excelente e bom, foi muito favorável à revista, tanto no caso da experiência, no aspecto da experiência do Rotary, como da vida pessoal. Outra pergunta que foi feita era o grau de concordância com esse tipo de declaração. A revista fortalece minha conexão com o Rotary. A grande maioria concordou que sim, ou, de certa forma, que isso era correto. E sobre a revista me ajuda a entender melhor o Rotary, a maioria também aprovou, ou totalmente, ou de certa forma, essa indagação feita pelo RI. A revista também passou, como eu disse, por uma avaliação do Rotary International, uma avaliação técnica do Departamento de Comunicação. Está aí o resultado dessa avaliação. A revista teve nota máxima na maioria dos critérios, como conteúdo, design, a presença digital, enfim, são esses aspectos todos aí, aparência geral, a adequação à documentação exigida pelo RI. As notas não foram 9,5, mais ou menos, em relação à adequação à marca Rotary, e a gente está fazendo, desde então, uma série de mudanças para refinar isso, e a promoção de iniciativas oficiais por meio, principalmente, de anúncios, de ações como Pessoas em Ação, ferramentas online, enfim, a gente está aumentando também o conteúdo desse tipo de divulgação na revista. Uma coisa importante, muita gente nessa pesquisa reclamou sobre a edição impressa por conta do fato de a gente usar papel. O Rotary agora tem, inclusive, uma área de enfoque voltada ao meio ambiente, isso é muito importante. E eu só queria destacar aqui que a revista ela é feita com papel certificado, ela tem uma certificação ambiental relativa ao papel, tá? Que é essa certificação FSC, uma certificação internacional, e também
no uso dos pigmentos, tá, da tinta utilizada na impressão da revista. Então, a revista tem essas certificações ambientais na gráfica onde ela é feita. Se alguém tiver alguma dúvida, a íntegra dessas pesquisas, elas foram publicadas nas edições acima aí, ó, janeiro de 2016, julho de 2019 e abril de 2021. Elas podem ser acessadas pelo site da revista, onde a gente tem as edições antigas. Entrou no site, tem essa área multimídia, vai lá no acervo e pode acessar essas edições antigas. Outro dado importante que eu trago aqui é sobre a presença digital da Rotary Brasil, né? O número total de assinantes está ali, 42 mil, 96% prefere edição impressa, 4% é digital. No mundo, esse percentual é de 8%. O site da revista tem uma média de acessos mensal de 11.585 pessoas. No ano passado, isso é muito importante, a revista foi vista, na verdade alcançou 528 mil pessoas. Pelo Instagram, esse alcance foi de 105 mil pessoas. E também no ISU, que é a plataforma digital onde a revista fica aberta, a gente tem uma média mensal de acessos de 22 mil pessoas, o que também é um número muito bom e que demonstra, esse número vem crescendo, a gente tem acompanhando essa métrica, vem mostrando que a revista tem, enfim, sido lida, e a gente, por conta desses números, não só por rotarianos, mas por outras pessoas que não fazem parte do Rotary. Indo já para o final da minha fala, nos últimos anos, na gestão 2019, 21 e 21-23, do presidente Jorge Bragança, da diretoria que o auxilia, a revista passou por algumas atualizações gráficas e editoriais, a gente reformulou seções, enfim, fez uma organização administrativa e financeira, reduziu custos, tudo no sentido de manter o preço de R$ 8,00 por exemplar da revista. O último reajuste foi feito em julho de 2018 e, desde então, a revista não passou por nenhum aumento. Dos projetos que estão em andamento, a gente, principalmente até porque agora, nesse segundo semestre, eu vou falar mais à frente de um principal deles, a gente tem feito estudos para redução do preço da edição digital. A gente sabe que isso é importantíssimo. Essa é uma decisão administrativa, não é uma decisão editorial, mas, enfim, a gente sempre colabora com ideia. O presidente Jorge Bragança e a diretoria estão muito atentos a isso e têm feito estudos para apresentar essa diferenciação de preço, acredito que ainda nesse semestre agora. Estão sendo estudadas novas modalidades de distribuição da revista, inclusive com o envio da revista para o endereço indicado pelo rotariano e não mais para o clube. A gente acha, isso é uma coisa que muita gente pede, a gente acha que é muito importante até para aumentar esse vínculo do leitor com a revista. Estamos reformulando o sistema de envio de notícias para nós por intermédio do site, esse formulário está sendo refeito. Estamos também estudando a possibilidade de fazer reuniões e eventos por meio do YouTube. A gente ainda não sabe exatamente como vai ser esse formato, mas a gente está estudando isso. E, por fim, a grande novidade que eu trago aqui é que está saindo do papel o podcast da Rotary Brasil. Isso é um projeto que já está durando 1 ano. Ele vai ser feito em parceria com uma produtora de São Paulo de podcast, que é uma produtora excelente, que faz alguns dos melhores programas de podcast no Brasil, claro, sempre sob a supervisão da revista, do departamento de jornalismo, que vai definir as pautas com eles. A gente vai começar essa temporada com 10 episódios, serão episódios mensais, a gente vai abordar as áreas de enfoque do Rotary, projetos importantes. A ideia é fazer um programa narrativo, contando essas histórias, as histórias de quem faz os projetos, de quem é beneficiado pelos projetos, e sempre com uma pegada voltada para o associado, que é o nosso leitor, e que é o rotariano, que é o rotaractiano, que é o interactiano, mas também para as pessoas que não fazem parte do Rotary. A gente vai investir também agora forte nesse tipo de mídia que está fazendo muito sucesso, até porque ele não exige atenção dedicada. Você pode botar o podcast, pode dirigir, fazer as coisas em casa, caminhar, correr, andar de bicicleta, e a gente está muito empolgado com essa novidade que também está prevista para sair nesse semestre agora. E, enfim, a gente vem debatendo isso porque em 2024 a revista vai fazer um século, a gente vai chegar a 100 anos e é fundamental que a gente agora
defina, né, pelo menos os próximos anos. A gente hoje tem uma presença grande no mundo, enfim, no mundo digital, nas redes sociais. Durante muito tempo é porque essa métrica agora não é mais disponibilizada pelo Facebook. A Rotary Brasil, pelo menos até o ano passado, quando esse comparativo era disponibilizado, no Facebook a gente só perdia engajamento e audiência das páginas do Rotary no mundo inteiro, a gente só perdia para o Rotary International. A revista estava sempre em segundo lugar nesse ranking. Imagina, todas as páginas de Rotary no mundo inteiro, das outras revistas regionais enfim, de instituições locais vinculadas ao Rotary, a gente estava sempre ali em segundo lugar, muito por conta também do engajamento do rotariano brasileiro, que a gente percebe, fica muito empolgado com isso, é sempre muito apaixonado pela instituição, e principalmente quando a gente fala de projeto, isso é uma coisa que a gente percebe quando refina um pouco a análise da nossa audiência, é o que de fato funciona, é o que de fato interessa ao rotariano, sem dúvida é isso. Esse aspecto pessoas em ação da instituição. Finalizando aqui, eu deixo alguns endereços. O site da revista sempre, a principal referência que a gente tem e que leva a todos esses outros canais, esses outros desmembramentos da revista. Tem aí o nosso e-mail para envio de notícia, para tirar qualquer dúvida. O envio de notícia também pode ser feito pelo site, tá? Pela área de envio de notícia que fica lá em cima. E se vocês, qualquer rotariano, qualquer pessoa que lê a revista, tiver qualquer sugestão, qualquer dúvida, qualquer crítica, a gente disponibiliza um 0800, ligação gratuita do país inteiro, liga para lá, existe um protocolo de acompanhamento desse tipo de telefonema, de solicitação, enfim. É sempre muito bom ouvir a opinião de vocês e por isso é que é importante fazer pesquisa, manter esses canais de diálogo abertos e abrir as portas da revista para as ideias, para as críticas, para os comentários de vocês. Isso aqui a revista é um trabalho coletivo e funciona, fica melhor quando é feito desse jeito. Muito obrigado. Vocês inspiram o nosso trabalho. A gente trabalha a partir do que vocês fazem e contem com a gente. Contem com a gente sempre. Muito obrigado. Com o microfone. Nuno, foi fantástica a sua apresentação. Agradecer a você realmente pela vontade que você teve, pelo número de interações que nós fizemos aqui. Isso foi fantástico. E nós deixamos aqui um certificado, Nuno, para você, que vai ser enviado por meio eletrônico, e que, de uma forma ou de outra, você pode colocar no seu acervo dos 301.000 linhas que você já tem mencionando certificados na sua vida. Né? Ninguém lê a revista, é uma mentira. Né? Quer dizer, o diretor Alage está aí para testar, quer dizer, é ninguém menos um. Né? Então, essa que é a verdade. Mas, enfim, nós agradecemos muito. E uma última palavra para você nesse momento. Eu libero aqui, ou faço um stop para depois eu continuar. Por favor, a sua palavra, Virgílio. Ô, Chico, muito obrigado, muito obrigado. Eu acho, enfim, eu acho que você foi muito feliz na colocação do título dessa palestra. Inclusive como jornalista, às vezes assim, as grandes, eu não estou dizendo que eu dei uma grande resposta, mas assim, as respostas, as boas entrevistas dependem, claro, dos bons entrevistadores. Eu acho que você fez uma boa pergunta. E é isso, é a pergunta que muita gente no Rotary hoje em dia aqui no Brasil, a respeito da qual as pessoas gostariam de conhecer a resposta. E eu acho que é fundamental que a revista, nessas oportunidades de falar com os rotarianos, concordo com a governadora Adélia, que eu acho que essa é a pergunta. Esse deveria ser o enfoque hoje do que a gente precisa dizer e comunicar. Eu acho que você foi muito feliz na provocação que você fez a mim com o título dessa palestra. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E eu acho que, assim,
Na verdade, a resposta para essa pergunta ela não está em nenhum dos extremos. Não tem nem ninguém ler a revista e também não tem todo mundo ler a revista. Na verdade, a realidade, o fato, está no meio do caminho entre as duas coisas. Eu tentei trazer aqui hoje uma fotografia dentro das evidências possíveis, que são esses levantamentos que a revista fez de forma independente, que o Rotary International fez, que existe uma parcela das pessoas que não lê a revista de fato, a maioria lê a revista, não lê a revista inteira. Então, acho que a gente tem que abrir as anteninhas e ir fazendo os ajustes para que esse percentual das pessoas que não lêem a revista diminua. Acho que essa é a missão da gente, que essa rede de revistas que é tão importante seja cada vez mais forte, não só a revista brasileira, mas no mundo inteiro, porque ela é fundamental. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O palestrante nasceu no Rio de Janeiro, cidade onde ainda vive. É jornalista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, concluiu a graduação com um projeto de pesquisa sobre jornalismo comunitário, comunicação no terceiro setor e sua experiência no extinto jornal Terceiro Setor em Ação, criado por ele em parceria com amigos. Ele atualmente é editor-chefe do Rotary Brasil, começou a trabalhar na revista em 2003 como repórter e redator. É associado honorário ao Rotary Clube do Rio de Janeiro. Cursou documentário na Academia Internacional de Cinema e, além de jornalista, é músico e escritor, com 2 livros de poesia publicados. Elétrica Estrela, lançado em 2017 pela editora Sete Letras, e semifinalista do Prêmio de Literatura Oceanos. E Ferro, de Espera, lançado em 2020 pela Urutau.